Isaías 43, a partir do verso 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Irmãos, como nós precisamos compreender algo da parte do nosso Deus, né? Como ele fala aqui no verso 11: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender, que fora do Senhor nós não somos nada. O próprio Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João, né, capítulo 15, sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, irmão, nós não somos nada. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender da parte do Senhor. Segundo ponto que nós podemos compreender da parte do Senhor é o final do verso 13. Agindo eu, quem impedirá? Sabe, agindo eu, o Senhor mesmo falando, agindo eu, quem impedirá? Irmãos, ele já tem, e eu creio, tenho plena convicção que o Senhor já está agindo no nosso meio. Agora, há uma resposta da nossa parte, porque ele começou a boa obra em cada um de nós. Agora, será que nós não estamos resistindo o trabalhar do Senhor, o trabalhar do Espírito Santo em nós? Então, irmãos, nós podemos ter plena convicção que Ele vai nos levar a um profundo arrependimento. Pode demorar, por causa da nossa dureza do nosso coração, mas Ele já começou, sabe? Então, esse verso precisa ser algo bastante firme no nosso coração, essa convicção de que Ele já agiu na nossa vida. Então, irmãos, nós temos que nos dobrar a Ele, para que Ele transforme as nossas vidas para a glória do Senhor, né? Então, colocando esse texto para nós compreender aquilo que o Senhor vai requerer de nós nessa noite, né, que nós podemos iniciar o nosso estudo com essa convicção, sabe? Agindo eu, quem impedirá? Sabe, ele começou a boa obra em nós. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, nos diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativo, nem frutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só as coisas de perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedendo assim, não tropeçarei em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que texto, irmãos, que isso deve encher o nosso coração de alegria, de gozo, porque o verso 3 e 4, ele nos mostra todo o amor de Deus. Sabe, todo o amor de Deus se derramando a cada um de nós. Porque no princípio, o Senhor teve que vir até nós. O Senhor teve que se revelar a nós. O Senhor teve que ir para aquela cruz, morrer e nos atrair naquela cruz e nos ressuscitar juntamente com Ele, para que então Ele viesse ser a nossa vida pelo seu divino poder. Ele tem doado para cada um de nós a necessidade e a alegria de sermos filhos de Deus. Sabe, então esse verso 3, esse verso 4, ele precisa trazer ao nosso coração uma alegria muito grande, porque olha só o que diz o verso 4. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Quais são essas promessas, irmãos? Para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. Sabe? Essa promessa de Deus, ela fez com que nós recebêssemos a natureza divina dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Sabe, por isso, irmãos, que Isaías lá diz, o Senhor Jesus disse, através de Isaías, agindo eu, quem impedirá? Irmãos, foi Ele que se doou para nós. Foi Ele que trouxe essa natureza divina dentro de nós. Foi Ele que nos livrou da corrupção, das paixões que nós tínhamos outrora. Foi Ele que limpou o nosso coração. Foi Ele que trouxe a palavra a nós. Foi Ele que mostrou quem nós éramos. E então, pelo seu grande amor, Ele se doou para cada um de nós. Então, esses dois versos, eles precisam chocar o nosso coração, para que nós possamos sondar o nosso coração e ver. Estamos respondendo a esse Senhor? Estamos respondendo a esse chamado precioso do Senhor? Irmão, nós estávamos indo rumo ao inferno. Nascemos naturalmente e estávamos indo rumo ao inferno. Mas a graça do Senhor, o amor do Senhor, tirou nós dessa rota rumo ao inferno e nos deu a sua vida, para que pela sua vida nós possamos viver e nos preparar para esse grande dia, onde a conclusão do final, nós seremos iguais ao nosso Senhor. A semente da divina, a semente do divino poder de Deus já está em nós. Mas naquele grande dia, os nossos corpos serão glorificados iguais ao do nosso Senhor. E nós poderemos ver Ele face a face como Ele é. É por isso que no verso 5, começa a mostrar para nós, trazer um puxão de orelha para cada um de nós. Porque ele diz assim, por isso mesmo. Esse por isso mesmo, ele precisa ser algo muito visto. Por isso o quê? Por aquilo que ele fez, né? Por aquilo, pelo seu divino poder, por ter nos dado a natureza divina, por ter nos doado a vida eterna. Diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa
diligência. Então nós devemos prestar muita atenção em tudo aquilo que o Senhor nos deu e como nós estamos vivendo, né? E a diligência associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Quantos de nós, irmãos, temos tão pouco conhecimento de Deus? Quantos de nós, irmãos, temos sido tão poucos devotos a esse Senhor que se entregou por cada um de nós? E nós precisamos ver qual é o nosso conhecimento. Qual é o nosso conhecimento do Senhor? Qual é a nossa alegria no Senhor? Sabe, essas coisas elas precisam impactar o nosso coração. E aqui quando fala de virtudes, nós devemos ter um exemplo moral. Será que nós temos tido um exemplo exemplar na presença do Senhor? Sabe, então essas coisas elas precisam chacoalhar o nosso coração, porque ele vai trazendo uma profundidade aqui, e essa profundidade vai fazendo com que nós cada vez mais sejamos parecidos com Cristo. Então, se nós conhecermos a Cristo, conhecermos a palavra dele, nós vamos sendo transformados, porque olha o que diz o verso 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Então nós conhecemos o Senhor, Ele vai trazer para nós o quê? Domínio próprio. E o domínio próprio é o quê, irmãos? É uma virtude do Espírito, é um fruto do Espírito. Então ele vai já começar a moldar o domínio próprio, que é o caráter de Cristo em nós. E aí com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Não é? Então, irmãos, como nós precisamos, e tudo começa ali no conhecimento. E o Senhor vai trazendo. E Ele vai nos dando. Sabe, e cada degrau que nós vamos indo em direção ao Senhor, é uma virtude que Ele traz, é um fruto do Espírito que Ele dá para nós, e cada fruto desse, nós vamos ficando cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais que nós sejamos parecido com Cristo, nós vamos deixando o mundo para trás. Nós vamos perdendo o amor pelo mundo, porque o amor de Cristo vai ser cada vez mais derramado em nosso coração, e nós vamos compreendendo quão precioso é, não é? Por isso que o verso 8 diz assim: porque essas coisas, existindo em vós e aumentando, olha essa palavra, e essas coisas precisam existir em nós, mas elas precisam aumentar. Fazem com que não sejamos nem inativo, nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos percebem que a nossa vida é uma vida de crescimento ascensional ao alto. E quanto mais nós vamos conhecendo o Senhor, mais nós vamos vendo quem realmente nós somos, e mais nós vamos ficando parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele segue dizendo no verso 9: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Em quem essas coisas não estão presentes. Quais coisas, irmãos? Podemos sim conhecer o Senhor. Podemos, esse verso 3 e 4, podemos ter eles até decorado na nossa mente, né? Mas se nós não olhar para o verso 5, por isso mesmo, se nós não tiver toda a nossa diligência, se nós não buscarmos com clareza, e nós não nos debruçar diante do Senhor, nós não vamos ter o conhecimento dele para nós. E esse conhecimento aqui não é intelectual, não, irmãos. Porque nós podemos conhecer
a palavra do Senhor intelectualmente de capa a capa, e ela não transformar a nossa vida. Mas esse conhecimento, irmãos, é um conhecimento espiritual, é um conhecimento de quem é Cristo, é um conhecimento de quem nós somos em relação a Cristo. E aí vai começar a transformar as nossas vidas, né? Vai começar a trazer o conhecimento, o domínio próprio, porque, irmãos, se nós não tivermos esses frutos do Espírito na nossa vida, nós somos simplesmente cegos, conhecendo a palavra, falando da palavra, mas não vivendo a palavra. Não vai resolver nada. Sabe o que nós vamos ser, irmãos? Crentes chatos. Aquele crente que senta no banco e fala de todos os outros irmãos. Mas quando nós temos o coração do Senhor, nós percebemos que nós não podemos nem olhar para os irmãos, porque nós somos parecidos com os irmãos, tá? Nós somos pecadores iguais, e todos nós carecemos da graça, da misericórdia, do amor do Senhor. Mas quando há religião, irmãos, oh, que tristeza. É por isso que hoje hoje está tão difícil, né, de você ter pessoas para aconselhar na igreja. Porque a igreja, a religião tomou conta, e a religião é aquela que acusa, enquanto que o cristão, aquele que teme ao Senhor, ele não acusa, ele sabe quem ele é. Então ele vai usar de misericórdia, né? Então, se essas coisas não existir, essa pessoa é cega. E aí o texto segue de vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados, né? Esquece-se de que ele foi purificado e continua pecando, continua falando, continua conduzindo as coisas inadequadamente diante do Senhor. Por isso que o verso 10 ele segue: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos percebem que há um caminhar, há um direcionamento do Senhor. Para nós buscar a vida do Senhor, nós precisamos ter uma diligência, né? E esse texto aqui, irmãos, nós precisamos pegar ele como base para a nossa vida e buscar na palavra de Deus, que vai só complementar, porque a palavra de Deus tem um foco só, é mostrar Cristo, só. Em todas as epístolas, em todo o livro, ele tem um objetivo, é mostrar quem é Cristo para nós, de ângulos diferentes, mas o Cristo é o mesmo. Por isso, se nós formos logo na frente aqui, 1 João capítulo 3, do verso 1 até o 6, vai ser o mesmo segmento daquele que nós vimos lá de 1 Pedro, só que num foco diferente. Aqui diz assim no verso 1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Amém? Então, percebam a nossa vocação e eleição, né? Qual é a nossa vocação? Filhos. E a eleição? Semelhantes a Ele.
né? Então, a nossa vocação, irmãos, é que nós somos filhos de Deus. E a eleição nossa é para nós sermos semelhantes a Cristo. Quando Ele se manifestar, nós seremos, né, manifestados, nós seremos semelhantes a Ele. E aí nós vamos poder ver Ele como Ele é. Hoje nós não podemos ver. Hoje nós vamos tocar no Senhor pela fé. Nós deslumbramos pela fé quem é Cristo e pela palavra mostra quem Ele é, né? Mas naquele grande dia, nós então poderemos ver. Mas antes de nós ver Ele, nós seremos transformados. Sabe aquela divina semente que foi plantada em nós? Transformará o nosso corpo de humilhação igual ao corpo da sua glória, que diz Tessalonicenses, né? Então, nós poderemos, aí sim, nós poderemos ver Ele como Ele é, não é? Então, mais uma vez, irmãos, olha o amor do Senhor em relação a nós. Mas tem o verso 3. Se tivesse só o verso 1 e 2, estaria tudo certo. Mas o verso 3, ele está aqui. E aí o verso 3 diz assim: e assim mesmo se purifique todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Os irmãos percebem que há um caminhar, que há uma resposta de tudo aquilo que ele fez. E se nós não respondermos, irmãos, se nós não nos aprontar, se nós não respondermos, lembre-se de Isaías: agindo eu, quem impedirá? Não vai ser nós que vamos impedir o Espírito Santo de trabalhar em nosso coração, né? Nós podemos ir pelo amor, pela graça, ou então nós vamos pela dor, pela agonia, mas que nós vamos ser transformados, nós vamos. Por quê? Porque um dia porque um dia Cristo se revelou a nós e nós falamos: Senhor, eu quero. Nós nascemos de novo. A nossa vida foi transformada. Mas na nossa caminhada nós não estamos adequadamente obedecendo ao Senhor. E Ele está trazendo a sua palavra. E Ele está dizendo assim, a si mesmo se purifique todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. E ele segue dizendo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conhece. Sabe? Então, essas palavras são para nós, para alertar o nosso coração, para mostrar para nós que nós temos um Senhor que se entregou por nós, nós temos um Senhor que nos ama, que está conduzindo a nossa vida dia após dia, mas Ele tem a justiça dele, né? A gente sempre olha o amor de Deus. Deus é amor, Deus é maravilhoso, e Deus vai resolver todos os problemas com o amor dele. O amor dele e a misericórdia vieram sobre nós. E a justiça dele está aí, transformando as nossas vidas, para que sejamos fortalecidos no Senhor. Então, irmãos, se nós vivemos na prática do pecado, cuidado. Como diz aqui o verso 9, desse mesmo capítulo que nós estamos aqui de 1 João. Olha o que diz o verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Simples assim. Então, irmãos, a palavra ela não muda, ela só traz um contexto por aqui, outro contexto lá, para trazer nós
com um único objetivo: conhecer Cristo e sermos transformados para a glória do Senhor. Então a gente vai buscando profundidade, irmão, na palavra do Senhor, sabendo se nós, porque nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, nós não temos mais o direito de viver na prática do pecado. Porque o que está em nós é a divina semente de Deus, do Espírito Santo que está dentro de nós. Agora, nessa caminhada, estamos entristecendo o Espírito Santo? Estamos apagando o Espírito Santo? Então, irmãos, como nós precisamos de reunir toda a nossa diligência, reunir toda a nossa atenção para aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Porque, irmãos, naquele dia não vai resolver mais nós querer nos arrependermos. O dia do arrependimento é hoje. A caminhada nossa, se nós estamos inadequada diante do Senhor, saiba que o verso 5, que nós lemos aqui: sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então nós devemos compreender nessa caminhada, estamos pecando, estamos ainda pecando voluntariamente. Nós temos um caminho, e o caminho é arrependimento diante do Senhor, para que então Ele trabalhe em nós e transforme as nossas vidas. Sabe, irmão, como nós precisamos realmente que esse Senhor faça em nós, para a glória dEle. Também nós temos outro texto também que não vai fugir dessa mesma situação, que está lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, nos diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados aonde, irmãos? Na cruz. Quando Cristo foi crucificado, lá no Evangelho de João, capítulo 12, 32, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então ele atraiu cada um de nós. E 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. Então, irmão, nós morremos em Cristo, mas nós não ficamos na morte. O nosso velho homem, sim, ficou na morte, ficou crucificado. Agora, nossa vida, nós ganhamos uma vida nova, e essa vida que nós ganhamos, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. É por isso que fala tanto da divina semente. A natureza divina está dentro de nós. Agora nós precisamos depender desse Senhor que vive em nós, para podermos glorificar a Ele com nossa vida. Por isso que a experiência de Paulo foi tão preciosa lá em Gálatas. Estou crucificado com Cristo. E nós muitas vezes, será que nós estamos crucificados com Cristo? E nós confessamos que estamos. Paulo, ele tinha uma plena convicção de que não era ele mais que vivia, era Cristo que vivia nele. Então, se nós estamos crucificados com Cristo, quem vive em nós? É eu ou Cristo? Sabe, então essas profundidades do Senhor, esse conhecimento do Senhor vai transformando a nossa vida dia a dia, trazendo luz a cada um de nós e livrando nós, tirando nós das trevas, trazendo para a luz. Por isso, irmãos, que esse texto é tão precioso e fala: justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus, irmão? Porque nós somos filhos. Filhos. Simples assim.
E aí vai explicar o verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós não nos gloriamos mais em nós mesmos, mas nos gloriamos em Deus, que fez tudo por nós. Vivemos pela fé. E o verso 3 segue dizendo assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Sabe? Olha o processo acontecendo aí. Será que nós aprendemos a viver glorificando a Deus nas tribulações? Como nós precisamos que realmente o Espírito do Senhor trabalhe em nós, né? Porque a gente imagina, quando eu estou em tribulação, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem tribulação que nós procuramos, e essa nós devemos nos preocupar, nos arrependendo diante do Senhor. Mas tem tribulação que o Senhor traz na nossa vida para tratar conosco. E essa nós não devemos estar aos pés do Senhor nos arrependendo. Nós devemos estar adorando Ele, porque Ele quer uma comunhão conosco dentro daquela tribulação. E se nós tivermos um conhecimento dele, nós vamos compreender exatamente o que está acontecendo. Essa dificuldade que está vindo é para a glória do Senhor, então nós vamos aprender. Sabe que Deus é um Deus de consolação, sabe? Não desmarque aí, eu vou trazer um texto aqui, 2 Coríntios, só para nós perceber que não é a tribulação na nossa vida, muitas vezes é algo tão precioso, né? 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, diz assim, irmãos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Então veja só, bendito Pai, sabe, o Pai de nosso Senhor, Ele é um Deus, Ele é um Deus e é um Pai de misericórdia. E Ele é um Deus de toda a consolação. Ele é aquele que nos consola. O Pai usa misericórdia e Deus nos consola, né? Agora veja por quê. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Irmãos, esse precisa ser muito notado por nós. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Os irmãos percebem que muitas tribulações é Deus quem traz para nós? Agora Ele quer trazer para nós, irmãos, sabe para quê? Para nos ensinar. Sabe por quê? Porque Ele quer usar nós para ensinar outros. Deus, Ele não aparece aqui, irmãos, Ele não se materializa e cumpre o propósito dEle sobre nós. Ele usa a igreja, Ele usa os filhos, Ele quer nos trabalhar em nós para que nós sejamos luz para os outros que estão vindo atrás de nós. É por isso, irmão, que nós precisamos crescer. É por isso que nós precisamos amadurecer em Cristo Jesus, para que os outros que vêm atrás, nós possamos mostrar o caminho. Mas mostrar o caminho não por nossa capacidade, mas pela vontade do Senhor, sabe? Então, esse é o objetivo. E na tribulação, nós somos consolados por Deus. Então, não se preocupe, irmão. Quando você estiver nessas dificuldades que você está passando, né, Ele está ali, te consolando, te ajudando, né? Agora, naquela tribulação naquele pecado que você cometeu, naquele pecado que você mesmo foi lá e cavou,
você está em tribulação por causa daquele pecado, aí você deve estar aos pés do Senhor em arrependimento e saber que Ele não te abandonou ali. Ele está ali te consolando também, mas Ele quer um coração arrependido. Ele quer um coração que não vai voltar mais a cometer aquela infração, né? E Ele vai fazer com que nós passamos por muitas dificuldades por causa do nosso pecado, mas Ele não nos abandonará. Ele passará conosco. Então, irmãos, essas tribulações de crescimento é algo precioso para a igreja. E nós devemos aprender, né? Por isso que a paz que nós temos com Cristo, que fala aqui em Coríntios capítulo 5, traz essa verdade para nós poder nos gloriar nas tribulações. Porque a tribulação, ela vai trazer para nós, no verso 4 aqui de Romanos, quando nós passamos pela tribulação, essa tribulação produz em nós uma perseverança. Sabe por que uma perseverança? Porque nós conseguimos compreender que nós fomos consolados dentro daquela tribulação e também nós vamos ter perseverança porque nós sabemos que Ele não nos abandona. Ele traz e conduz nós, né? E a perseverança traz esperança. E aí seguindo, o verso 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? Então, a gente percebe, quando nós temos uma esperança em Cristo Jesus, nós sabemos que o amor dele, o amor de Deus, foi derramado em nosso coração, para a glória do Senhor. O verso 6, ele vai seguindo dizendo assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Agora veja só, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que amor é isso. Nós nunca vamos compreender, irmãos, o amor de Deus para com cada um de nós. E o verso 10, ele complementa dizendo assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. Nós vamos ser salvos. Por quê? Porque Ele já começou a boa obra em cada um de nós. Agora o verso 11, ele diz assim, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação, né? Então esse Deus, irmãos, é quem nós temos a alegria de servir. Esse Deus que nós temos o prazer de conhecer, sabe como nós precisamos, sabe, de viver uma vida devotada a esse Senhor, que tudo fez por cada um de nós, né? Mas nós temos mais ainda, irmãos. Temos aí Colossenses também. Hoje nós vamos ler bastante a palavra do Senhor. Mas nós temos em Colossenses capítulo 3. Olha o que diz o verso 1. Dizendo assim, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, né? Então veja a graça do Senhor. Veja a graça, se realmente isso aconteceu conosco, irmãos, se isso aconteceu conosco, nós morremos
Nós estamos escondidos juntamente com Cristo em Deus, né? Então isso é a graça do Senhor, é a divina semente em nós, é a natureza divina em nós. Agora o verso 12 é que traz uma dura exortação para nós. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, sabe? Então esse é o nosso dever. Se realmente Cristo é a nossa vida, então nós devemos nos revestirmos como eleitos de Deus, santos, amados, né? E aí temos uma lista aqui dos frutos do Espírito que vem para nós quando realmente nós estamos caminhando em rumo ao alto, sabe? Então, cada degrau que nós andamos, o Espírito Santo vai trazendo bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Para que Ele traz isso para nós, irmãos? Para que Ele enche nós com esses frutos do Espírito? Porque o verso 13 vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Simples assim. O Senhor nos enche para quê? Para que nós possamos perdoar, para que nós possamos ter comunhão, para que nós possamos ter intimidade com a igreja, auxiliar os irmãos. Sabe, nós não temos o direito de apontar o dedo para ninguém, porque todos nós fomos agraciados com a mesma graça. E todos nós somos agraciados com os mesmos frutos. Para quê? Para nos perdoar, para perdoar. E não é com o nosso perdão, é com o perdão do Senhor. Assim como Deus nos perdoou em Cristo, assim nós devemos perdoar também, né? Nós somos muitas vezes nós dizemos assim: não tenho capacidade de perdoar, eu não posso perdoar. Se você tiver convicção de que Deus te perdoou em Cristo Jesus, você que não tinha nada, você que a tua natureza era adâmica, Deus te perdoou e colocou a natureza dele dentro de você. Para quê? Para que a natureza dele possa te capacitar a perdoar, né? Então, irmãos, como nós precisamos, isso tudo fala de um crescimento. Porque se nós vivermos como cego, como nós lemos lá em João, 1 João, a gente vai perceber, irmãos, que em 2 Pedro, irmão, perdão, se nós vivermos como cegos, nós vamos nos morder o tempo todo, nós não vamos perdoar ninguém. Agora, se realmente Cristo por isso que ele começa no verso 12, revesti-vos como eleitos de Deus. Revesti-vos, né? Como fala lá em Efésios capítulo 6, verso 10. Tomar toda a armadura de Deus, né? Por que nós devemos tomar toda a armadura de Deus? Porque nós temos um inimigo. E a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue precisa haver isso. Perdão. Perdoai-vos, assim como nós fomos perdoados. Mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores nesse mundo tenebroso, né? E nós só vamos vencer se realmente nós estamos revestidos como eleitos de Deus. E o verso 14, ele segue dizendo assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? O amor, o vínculo, esse amor não é o amor humano, é o amor de Deus, né? Então, é aquele amor que nós lemos lá em Romanos, verso
5, 6, que foi o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Não foi nos dado como em conta-gota. Não, ele foi derramado no nosso coração. Então, irmãos, esse amor ele precisa se expressar, porque ele é toda a essência de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor dele foi derramado em nosso coração. Então a essência dele vive dentro de nós. É por isso que nós podemos perdoar, sim. E ele vai seguindo no verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Né? Então esse é o nosso caminhar, esse é o nosso viver diante de tudo isso que o Senhor trouxe, está trazendo para nós. Hebreus capítulo 2 fala assim, no verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, irmãos, como nós, por esta razão, qual razão? Por tudo aquilo que nós lemos, por toda a palavra que foi trazida ao nosso coração nessa noite, nós, importa que nos apeguemos com mais firmeza à palavra, né? As verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos, porque nós sabemos, irmãos, se há um desvio, se nós nos desviar, lembre-se, o que nós lemos lá em Isaías, agindo eu, quem me impedirá? Sabe, isso precisa ser algo muito real para nós. Deus já vive em nós. Então nós precisamos saber, irmãos, que nós não podemos nos desviar. Por isso que nós devemos estar, e aqui não está falando em perfeição não, irmãos. Está falando em conhecimento. Está falando em vida diante do Senhor. Sabe, está falando de uma entrega total a Ele. Não está falando de perfeição, porque nenhum de nós vamos ser perfeitos naquele grande dia, quando o nosso corpo ser transformado. Né? Então presta atenção, quando a palavra fala que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades, é para nós ter mais conhecimento do Senhor. É para nós obedecermos mais ao Senhor. É para nós estarmos com mais diante do Senhor, para sermos transformados e usados para a glória dele. E aí o verso 2 diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, né? E aqui está falando no Velho Testamento, né? Que deixa marcado aí. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Olha o que nos diz aqui no capítulo 10, no verso 1. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Portanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto.
Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém? Então essa é uma advertência para nós, irmãos. E a gente lê esse verso de Hebreus, olhando assim o verso 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Né? E o verso 3 vai assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelas que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Sabe? Então esse verso 3 é algo bastante interessante para nós, irmos aos pés do Senhor. Né? Como que nós vamos escapar de uma tão grande salvação? Né? E essa salvação, irmãos, ela é grande. Ela começou no nosso espírito, quando nós cremos de novo. Começou no nosso espírito, o Espírito Santo veio viver dentro de nós. E ela está acontecendo na nossa alma. Tudo aquilo que todo o amor de Deus, nos primeiros 2 versos que nós lemos lá em 1 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, todos os 2 primeiros versos fala de tudo aquilo que Deus fez no nosso espírito. Foi Ele que veio, foi Ele que nos deu um espírito novo, foi Ele que revelou que nós devíamos nos arrepender, foi Ele que veio, que após Ele nos dar o Espírito, Ele coloca o seu Espírito dentro de nós, para quê? Para nos guiar. Então, esse primeiro aspecto dessa tão grande salvação começou ali, né? Então, a salvação do nosso Espírito. Agora Ele está pedindo para nós sermos diligentes, sermos criteriosos, conhecermos o Senhor, porque nós não estamos mais na prática do pecado. Nós fomos libertos do pecado. Vamos pecar? Vamos, porque estamos na carne, mas não na prática do pecado. Mas nós vamos pecar involuntariamente. E aí nós temos o sangue de Cristo, que nos purifica do pecado. E esse sangue é tão precioso, irmãos, que Ele purificou os nossos pecados passados, purifica os nossos pecados presentes e purificará os nossos pecados futuros. Né? Esse sangue é poderoso. Por isso, irmãos, que ele fala assim, como escaparemos por uma tão grande salvação que começou no nosso espírito, está acontecendo na nossa alma e nós vamos viver a nossa vida aqui, o Espírito lutando conosco para transformar a nossa alma, né? A nossa alma é onde reside os desejos do nosso coração, sabe? E o Senhor quer ganhar, e o Espírito Santo quer ganhar a nossa alma, né? Para que o Espírito Santo governe a nossa alma. Então, quando o Espírito Santo governar a nossa alma, irmão, sabe o que vai acontecer? O desejo nosso vai ser o Senhor, o amor nosso vai ser o Senhor. O amor, o desejo nosso é de estar servindo ao Senhor e à sua igreja. Quando nós servimos a igreja, nós estamos servindo ao Senhor. Sabe, então o Senhor vai estar ganhando a nossa alma para isso, para que nós possamos adorá-lo dentro das tribulações. E é por isso que Ele traz tribulações para nós, para ganhar a nossa alma, para nós nos desapegar desse mundo e buscar a Ele somente, ter o nosso desejo por Ele. E a nossa esperança, irmão, é que o nosso corpo será transformado no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E será que nós estamos aguardando? Se a nossa alma já tiver ganho pelo Espírito Santo, então o nosso desejo é que o Senhor volte logo, para que nós sejamos transformados. Porque se o nosso desejo é pelo Senhor, nós estamos ansiando para que Ele volte.
né? Nós estamos desejando que Ele volte. Agora, se o nosso desejo ainda é por esse mundo, nós estamos pedindo para que Ele demore um pouco mais, né? E não é adequado. Então, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? E ela é grande, irmãos. Ó Deus, todos os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão envolvidos. Todos eles se envolveram, deram tudo para essa salvação. Deus enviou o seu Filho. Seu Filho veio, foi para aquela cruz. Deus virou as costas para o nosso Senhor, por nossa causa, pelo nosso pecado. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo e nos ressuscitou. E Deus enviou o seu Espírito, pela qual nós fomos selados, né? Lembra lá de Efésios capítulo 1, verso 13? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Né? Então, está os três envolvidos. Agora, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, como nós chegaremos naquele grande dia diante do Senhor? É algo para nós pensarmos um pouco. Então, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelas que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. A sua vontade, né? E aí, irmãos, nós podemos ficar com uma dúvida. Como que eu vou chegar ao Senhor? Como que eu vou me apresentar diante do Senhor? Como que eu fui impactado com a palavra do Senhor, agora eu não sei como me achegar a Ele, né? Vira a página aí em Hebreus mesmo, capítulo de número 4. Capítulo 4, verso 14. Olha o que diz esse verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É assim, irmãos. Nós temos um sumo sacerdote que tomou uma vestimenta humana, passou as dificuldades que nós enfrentamos, mas ele passou sem pecado. Ele enfrentou os medos, ele enfrentou o frio, ele enfrentou todos os nossos medos. Porque ele disse lá no Getsêmani, irmãos, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então ele passou tribulação, por angústia. Então nós podemos nos achegar diante desse sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, e abrir o nosso coração para Ele, porque Ele é aquele que conhece o nosso coração. Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sim está apto a usar de misericórdia para com cada um de nós. Então, irmãos, como nós precisamos que realmente o Espírito do Senhor toque em cada um de nós, para nós compreender que sem Ele nós não somos nada. E lembre-se, irmãos, o que nós lemos lá no início: agindo eu, quem impedirá? Né? Então, se dobremos a esse Senhor e pedimos graça e misericórdia para a nossa vida. Amém?